Livros que deveriam ter mais hype, na minha opinião. Hello, pessoal, meu nome é Liliviana, de Tempo Literário. Sabemos que tem muitos livros aí hypados, que todo mundo fica lendo, quando é hype, todo mundo procura para ler. Mas eu separei aqui alguns livrinhos que eu li e eu amo demais, e é muito dificilmente eu encontrar alguém falando sobre, ou é porque nunca aparece na minha timeline. Enfim, mas são livros que, na minha opinião, deveriam ter mais hype. Então, bora para essa listinha. E vamos começar com o primeiro livrinho, que é Cinder, onde aqui nós temos uma história que é basicamente uma releitura da Cinderela, mas de uma maneira diferenciada, que é futurística, onde a Cinderela aqui, que é a Cinder, onde ela tem 16 anos, e é claro, como é baseado ali na Cinderela, ela é simplesmente tem a madrasta, tem as duas irmãs, enfim. Só que a diferença aqui é que ela é ciborgue, ou seja, ela é metade humana e metade robô. Então, o que acontece? Ela quer, de alguma maneira, simplesmente ir embora daquela cidade na qual ela vive, que, se não me engano, é um Novo Pequim, alguma coisa assim. Só que ela acaba que participando ali de um projeto, acaba que sendo vendida para ir para um projeto lá no palácio, sendo que acaba que descobrindo coisas sobre ela que vai trazer uma nova perspectiva do mundo. Sendo que ela acaba conhecendo o príncipe, também ela acaba gostando dele, ele acaba gostando dela. Eles vão descobrindo coisas ali bastante reveladoras sobre tudo que acontece dentro daquele castelo ali por trás, sobre a princesa, sobre a rainha, que é da lua, se eu não me engano, porque ela ocupou lá, só que tem uma filha ali perdida. Então, assim, é uma história super envolvente. Eu gosto desse livro, eu amo essa história. Apesar de eu não ter lido ainda os outros livros, porque é uma série, e em cada livro vai contar sobre uma princesa diferente. Se eu não me engano, essa aqui é a Cinderela. A segunda, se eu não me engano, ou é a Enrolados de a Rapunzel, ou essa é a da Chapeuzinho Vermelho, se eu não me engano. Mas eu sei que o último livro ele é focado na Branca de Neve, né? Que tem ali a maçãzinha. Mas enfim, é uma história super envolvente. Eu amo esse livro, eu amo essa história, eu amo como é a maneira como foi escrita, de como a autora trouxe ali uma releitura, né, da princesa, da Cinderela, mas ao mesmo tempo ela colocou elementos novos ali, né, de uma maneira diferente, que é ciborgue, robô, princesa que se apaixona pelo príncipe, ela querendo ir embora, tem um robozinho aqui que é a coisa mais fofinha, tem a madrasta, tem a irmã que pra mim elas são um puto, que elas são um saco, eu não gosto delas, elas são muito chatas. Então, assim, eu quero muito proteger a Cindy. E as revelações, os plot twists são super fáceis de se entender, né? Porque com 20% do livro eu já peguei o plot do livro, já peguei ali ó, no ar e eu falei, é isso aqui. E no final das contas, eu acertei o plot do livro lá. Mas assim, é uma história super envolvente. Deixa aqui minha indicação. É uma fantasia bem fora ali, né, do que é muito escrito, do que é hypado. Então, assim, eu queria muito que esse livro fosse hypado. Porque, né, é uma história incrível e é super diferenciada, é uma fantasia super diferente. E é muito fora ali do que somos acostumados a ler em fantasia. Mas, né, queria muito que tivesse mais hype. Mas é isso aí. Se não leu, gente, leia Cinder, é muito bom. E já que a minha próxima indicação, que é um livro super diferente, traz temas muito importantes, ele debate sobre o racismo, que é Cartas para Marte, onde nós vamos acompanhar o Justin, onde ele tem ali, tira melhores notas, ele tá tentando ali conseguir um novo passo para poder entrar na faculdade, uma boa bolsa. Só que, claro, né, ele passa ali por umas situações muito assim, pesada. E aí, através dessa situação, ele começa a questionar tudo o que acontece na sociedade, a maneira de como as pessoas que são negras, de como elas enfrentam a sociedade, de como as pessoas vê essas pessoas negras, de como eles as julguem, como muita gente vê as pessoas que chegaram ali num patamar e começa a se perguntar por como essa pessoa chegou lá. Então ele começa, né, a perceber isso. Então a maneira dele de começar, né, se questionar sobre isso é através de cartas. Então ele começa a escrever essas cartas justo para Martin, que é o Martin Luther King. Então ele
escreve para ele. Então ele começa a fazer esses questionamentos. E é uma história muito interessante, envolvente. Eu fiquei com diversas raivas no livro, passei raiva, eu amo Justin, né? Ele é super querido, a maneira como ele começa a ver, né, como a sociedade funciona, como a diferença, né, de classe de uma pessoa branca para uma pessoa negra. Então, assim, é um livro que ele trata desse tema de racismo muito interessante. É um livro que, assim, que eu não vi muita gente falando sobre, né? Nunca aparece na minha timeline, enfim. Sei que eu tenho um amigo que ele super indica esse livro, ele ama essa história. E foi através dele que eu li esse livro, porque ele ama essa história, então assim, foi através dele que eu li esse livro. Eu amei demais, é um livro que eu super indico. E é um livro que eu acredito que pessoas adolescentes devam ler esse livro, porque ele vai trazer esse tema, né? Então é muito importante. Eu queria que ele fosse mais hypado, que fosse assim, muito mais indicado para as outras pessoas lerem. Mas deixa aqui a minha indicação, se vocês não leram, gente, leiam, porque é uma história muito, muito maravilhosa. E já um outro livro, assim, que é de uma influenciadora que acabou sendo autora, mas assim, eu gosto desse livro, amo essa história, tô ansiosa para ler o segundo livro, e eu estou falando de O Veneno na Montanha. Eu vejo muita gente trazendo diversas indicações de fantasia, mas é muito difícil encontrar alguém que indique O Veneno na Montanha. É um livro, assim, gente, maravilhoso. Ele traz muito aquela vibe de Maze Runner, de Instrumentos Mortais, traz uma vibe de Rainha Vermelha, traz uma vibe ali de Harry Potter, sabe? Então, assim, é um livro maravilhoso que aqui a gente vai acompanhar a história de Kalina, onde ela simplesmente está literalmente bolando um plano para entrar na maior prisão de Insula, que é uma prisão ali que ninguém consegue sair dela. Para entrar é super fácil. O problema é você sair daquela prisão. Só que tem algo dentro daquela prisão que ela precisa muito recuperar. Então o que ela faz? Bola um plano e ela consegue entrar dentro daquela prisão. E dentro dessa prisão de Insula tem ali uns guardas que são de sombrios, né? Só que ela acaba se envolvendo com um, né? Acontece aquele romancezinho, né? Temos aquela micalha de romance, mas é uma história super envolvente. Eu amei demais esse livro, estou ansiosa para ler o segundo livro. Parece que no do segundo livro tem mais romances. Torcendo muito para isso, porque no primeiro aqui é muita migalha. E porque no primeiro foca muito mais nela, né? Dos seus planos, de descobrir ali o que aconteceu com a pessoa que ela quer recuperar, né? Ela começa a descobrir reviravoltas aqui na trama. Ela começa a descobrir coisas assim que ela não fazia ideia e que ninguém fora da prisão sabe. Então, assim, ela começa literalmente a ver, perceber as coisas, notar as coisas e descobrir os maiores segredos, né, da prisão de Insula. Então, assim, é uma história super envolvente. Eu amo esse cenário, eu amo a protagonista, eu amo essa história, a maneira de como a autora, né, escreveu, como ela desenvolveu, né, a trama. Estou super ansiosa pro segundo livro. Parece que o segundo livro tem ali, né, o ponto de vista do protagonista masculino. E é claro, nós temos aqui aquele, né, de inimigos a amante, né? Porque o cara por quem ela vai fazer seu par romântico é inimigo, então, né, vão acabar tendo ali uma relação romântica. Temos aqui dois soldados que são maravilhosíssimos, eles são incríveis, que são dois casais gays e eles são, assim, maravilhosos, amo eles, né? Então, assim, tem uma outra protagonista que eu não gosto dela, eu, assim, odeio essa outra protagonista, porque ela praticamente é uma traidora, mas enfim, né? Vamos deixar aí, né, para que vocês fiquem instigados a ler esse livro. E é um livro, assim, que eu não vejo muita gente indicando em livros de fantasia, mas eu deixo aqui minha indicação para vocês. Quero muito que esse livro tenha muito mais hype, ele merece, é uma história envolvente, super incrível, e, né, e deixo aqui minha indicação para vocês. E já um outro livro que esse, assim, é minha fantasia favorita, é um livro, assim, maravilhoso. Eu estou para ler o último livro dessa série, para finalizar ela, só que eu ainda não estou preparada para finalização dessa história, dos meus personagens, não estou pronta. E eu estou falando de Uma Chama Entre as Cinzas. Esse é um livro também que eu não vejo muita gente falando sobre a sua história, não vejo muita gente indicando, não aparece muito na minha timeline, mas é óbvio, eu como uma boa leitora, como amante dessa fantasia, eu venho aqui para indicar para vocês. E esse livro aqui, né, basicamente vamos acompanhar dois protagonistas, a Laia e o Eli. O que acontece é que a Laia, ela simplesmente vive com os avós dela,
Só que aí o que acontece acaba que invadindo a casa dos avós dela, dizendo que o irmão dela é um traidor. Então o que ela faz? Ela se junta com os rebeldes para poder recuperar o seu irmão que está simplesmente desaparecido e ela não sabe onde está. E para ela tentar descobrir, ela tem que simplesmente se infiltrar ali na academia dos soldados, que é justamente onde está o Elias. E o Elias, ele está em treinamento, né? Ele está fazendo o treinamento para poder fazer, né, se tornar um novo soldado. E para isso, ele tem que passar por diversos desafios, por diversas provas. E dessas provas vai saindo os eliminados. E são provas muito difíceis e complicadas. Então, o que acontece aqui é que os dois personagens, eles são presos em uma coisa que eles não querem. O Elias, ele é um soldado, ele quer a liberdade dele, mas ele tem que passar ali por uma prova, já que a sua mãe conseguiu, né, ser uma das comandantes. Então, ele acaba que tendo essa reflexão ali para ele. Então, assim, ele vai passando por diversas provas ali de eliminatória. E a Laia, né, acaba que se infiltrando ali para tentar descobrir, né, sobre o seu irmão, para ver onde foram. Até que eles dois, literalmente, se encontram, se conhecem e acabam que se envolvendo ali para conseguirem, né, se juntarem e fugirem. Então, assim, é uma história que eu amei demais. Ela é super bem escrita. Ela trata muito sobre as questões políticas. Elias vai se envolvendo ali com a questão de questionamento sobre a tirania, sobre a sua mãe, sobre aquela questão marcial. A Laia, ela só quer liberdade, ela só quer recuperar o irmão dela, já que ela perdeu os avós por conta dos soldados. Então ela tem aquela raiva, então ela se junta ao rebelde justamente por conta disso. E o Elias, da mesma forma, quer liberdade, quer fugir, e a única maneira dele fugir é justamente na última prova. Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer aqui. São muitas coisas envolvidas, muitas reviravoltas, coisas chocantes. É só ladeira abaixo, tá? Porque quando eu li o segundo e o terceiro, é só ladeira abaixo, só piora. Não tem um minuto de paz com esses dois, literalmente. Porque coisas vão acontecendo, né? Coisas mágicas acontecem aqui. Então, assim, eu amei esse livro, amei essa história. Amo esse livro, na verdade, amo essa protagonista, amo o Elias, amo eles dois. Eu quero muito que eles terminem juntos, né? Porque o livro ele não é focado no romance, ele é focado mais na história, né? Na fantasia mesmo. E o romance ele é meio que migalhas, tá, gente? É literalmente migalhas de romance. Então, assim, eu espero muito, né, que o último me dê um bom final, porque eu estou com muito medo. De acordo com meu amigo, ele que leu, ama essa série, ele falou que o último, se prepare, porque é só ladeira abaixo, então assim, não estou preparada. Mas é um livro que eu não vejo muita gente indicando, eu não vejo muita gente ali indicando como fantasia, né, nas indicações de fantasia, mas eu deixo aqui minha indicação para vocês. E eu queria muito que esse livro aqui, essa série, tivesse um hype, porque essa fantasia, ela merece o hype, e muito. E já um outro livro que, na minha humilde opinião, que deveria ter hype, e esse livro merece o hype, que é Juntando os Pedaços. Eu já falei desse livro aqui nesse canal. Esse é um livro que eu não vejo muita gente indicando, não vejo muita gente falando sobre, ou é porque talvez ninguém nunca conheça esse livro, enfim, pode ser que não esteja na minha bolha, talvez, né? Enfim, não pode acontecer isso. Mas eu deixo aqui minha indicação para vocês, né? Como eu já falei dessa história desse livro, são dois protagonistas. Nós temos a Libby, onde ela tá passando por diversas situações. Ela perdeu a mãe dela, então ela tá ali passando por um luto. E também ela acaba aqui sofrendo, né, bullying, já que muita gente conhece a sua história, já que ela é uma personagem gordinha. Então ela passa por bullying, muita gente fala mal do seu corpo, então ela meio que se sente muito mal por conta disso. E por outro lado, nós temos o Jack, que ele tem prosopagnosia, que é uma doença rara, onde ele não consegue ver o rosto da pessoa, meio que ele vê borroso, né? Uma condição que ela tem. E a sua maneira de identificar as pessoas é através da voz ou da maneira que se veste. É a única maneira que ele consegue ali diferenciar quem é quem, né? Para ele poder saber quem é que está falando com ele. Só que ninguém sabe dessas suas condições. E o engraçado dessa história é que ele também pratica bullying. Só que quando ele conhece a Libby, ele começa a ver a vida de uma outra maneira, de um outro ponto de vista,
porque a Lib começa a descobre, né, sobre as condições dele, trata ele de maneira diferente, né, começam a entender, né, a situação um do outro, os pensamentos, o laço de amizade que eles dois se, como é que se chama, se criam, né, entre eles dois, o laço de amizade. Então, assim, é um livro que eles vão desenvolvendo de maneira incrível, porque eles vão aprendendo sobre o amor próprio, sobre aceitar a si mesmo e não ligarem para opiniões dos outros, sobre a respeitar a outra pessoa, sobre a entender as condições de outras pessoas. É um livro maravilhoso, é uma história maravilhosa. É um livro que merece e deveria ter um bom hype para todo mundo poder conhecer esse livro, para conhecer essa história. Queria muito que todo mundo, né, conhecesse esse livro e pudesse indicar aí, né, para todo mundo. Mas eu faço o meu trabalho e deixo aqui a minha indicação para vocês, gente. Nunca leu nada da autora Jennifer Niven? Gente, leiam, porque esse livro é maravilhoso e é uma história maravilhosa e perfeita. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí qual livro que vocês acham, acredito que deveriam ter um bom hype, né, para todo mundo poder conhecer e poder ler, porque eu quero saber, né? Mas é isso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu tô sempre ativa por lá. E me ajude, gente, a chegar a 400 inscritos, porque eu estou desejando muito chegar a 400 inscritos. Então, me ajude, se inscrevam aí. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.